A Era Vitoriana é um dos meus períodos favoritos para contar histórias. E neste vídeo nós vamos falar de como os vitorianos viam o luto, a morte e o porquê disso, qual o contexto histórico. E claro, o tema central desse vídeo, as fotografias pós-mortem. Olá, curiosos, tudo bem com vocês? Eu me chamo Graça e sejam bem-vindos a mais um vídeo. A Era Vitoriana aconteceu de 1837 a 1901, que foi a morte da Rainha Vitória. Então ela tem esse nome justamente por conta da rainha que governava nesse tempo. E foi uma época marcada por muitas transformações, industriais, científicas, sociais, mas ao mesmo tempo, paralelamente, a morte era uma presença constante nas famílias e na vida cotidiana. As taxas de mortalidade eram altíssimas. Se sabia muito pouco sobre higiene, bactérias, vírus, esses micro-organismos que podem matar. Então, cólera, tuberculose, difteria eram comuns. As condições de saneamento básico também eram precárias. Então, assim, as pessoas morriam aos montes. E por conta disso, surgiram hábitos de luto, práticas que deixavam esse momento da morte menos dolorosas. E a própria Rainha Vitória foi o símbolo do luto vitoriano. Rainha Vitória era casada com Albert, seu primo, e ela amava demais esse marido dela. Juntos tiveram 9 filhos. E em 1861, seu marido morre. Então ela mergulhou em um estado de luto muito profundo, que duraria 40 anos, ou seja, até a sua morte. A Vicky então passa a usar somente roupas pretas. E como ela era uma influencer da época, tudo que ela fazia se tornava muito popular. Suas atitudes e práticas moldaram a era vitoriana e como as pessoas enfrentavam o luto. Primeiro, ela adotou as vestimentas pretas e se isolou. Ela se retirou da vida pública e rendeu um apelido, inclusive, a Viúva de Windsor. Após a morte de Albert, a rainha ordenou que nada do quarto dele fosse tirado do lugar. O quarto deveria ser mantido exatamente como ele deixou, incluindo seu último copo e livro que ele estava lendo. Continuaram os rituais diários, as criadas eram obrigadas a agir como se Albert ainda estivesse vivo. Levavam água para sua barba, engraxavam seus sapatos. Pois é. Então esse luto prolongado meio que normalizou e fez com que a dor se tornasse glamurosa, sabe? Então agora o luto era um dever social das classes abastadas. Estima-se que no século XIX, cerca de 15 a 30% das crianças morriam antes de completar um ano de idade. Então as fotos pós-mortem surgiram como um alívio, como uma única chance de ter um registro visual, nem que fosse o último, né, daquela criança, para que ela não se perdesse nas memórias, né, porque depois, imagina, depois de tanto tempo você esqueceria como era aquela criança. A estimativa de vida também para os operários era cerca de 30 anos de idade. Para as classes um pouquinho mais altas, que não corriam tantos riscos assim, era de 45 anos. Surge também a joalheria do luto, onde eram colocados os cabelos do falecido. Essa era uma lembrança muito íntima, muito especial, e um acessório meio que obrigatório. Esse objeto era feito de jet, um tipo de carvão fóssil polido. Então, em 1839, surge o daguerreótipo, que revolucionou a maneira como as pessoas poderiam preservar uma imagem. Antes disso, somente os ricos encomendavam o quê? Pinturas. Mas aqui surge a primeira máquina fotográfica do mundo. E uma das primeiras coisas que as pessoas pensam, caramba, eu vou imortalizar a imagem do meu ente falecido. E tinham vários estilos e técnicas. O morto que parecia dormir. O corpo era colocado numa cama ou num sofá. O ambiente tinha que parecer bem natural e o morto bem sereno. Retrato em pé ou sentado com um suporte. Esses suportes normalmente eram escondidos, né, por trás da roupa, que era usado para manter o corpo em posição ereta. Um adendo aqui, gente, pra nós pode parecer uma coisa muito absurda, sombria, macabra, mas você imagina só o quão especial era pra eles. Afinal, eles nunca mais veriam aquela pessoa. Pra nós é tão fácil, né, tirar uma foto, manter a imagem de alguém pra sempre, mas pra eles era tudo uma novidade. Outro estilo de foto era com familiares vivos, principalmente quando se tratava de crianças. Os vivos sempre contemplando ou tocando o morto. Outro estilo era tirar foto no próprio caixão, sempre cheio de flores, né, que disfarçava o odor da decomposição. Mas assim, o acesso às fotografias não era algo muito simples e barato, sabe? Era caro. Mas ainda assim eram bem mais acessíveis do que pinturas a óleo. Era um custo que poderia valer uma semana de um salário de um trabalhador. Mas muitas famílias faziam questão de investir dinheiro para preservar a memória de alguém que ele tanto amou. Para os pobres, essa era a primeira e a última oportunidade de ter uma foto, uma imagem visual eterna ali de alguém. E no
luto vitoriano tinham algumas regras e costumes também. Algumas dessas eu já mencionei, mas aqui vão algumas curiosidades a mais. Cores no look era proibido, somente preto. Para os homens era um pouco menos restritivo, sabe? Eles tinham que usar o terno preto e uma faixa preta no braço. Participar de eventos sociais, ir ao teatro, nem pensar. A ideia do luto profundo é realmente a reclusão, você se isola. E tinham várias superstições. Paravam os relógios da casa no momento da morte. Todos os espelhos eram cobertos. Ao passar por um cemitério, todos deveriam tampar a respiração. E um trovão após o enterro era sinal de que a alma finalmente chegou ao céu. Mas ali no começo do século XX, finalzinho do século XIX, as fotografias pós-morte começaram a entrar em declínio. Porque começaram os avanços na medicina e na saúde pública. Melhorias no saneamento, vacinação, compreensão dos micro-organismos, né? Das doenças, o que causava as doenças. Então, com isso, teve um aumento significativo de expectativa de vida. E a mortalidade infantil foi reduzida. Agora a morte se tornou menos frequente no dia a dia das famílias. A fotografia amadora também se popularizou, com a invenção da Kodak Brownie em 1900. Agora a fotografia era mais rápida, barata e acessível. As pessoas agora passam a ter álbuns repletos de imagens de pessoas que amam, momentos. E assim, o registro pós-mortem se tornou desnecessário, porque afinal, agora você poderia fotografar todas as pessoas da sua família vivas. Ainda bem, né? Então podemos ver aqui toda uma estrutura criada na era vitoriana para poder navegar dentro da própria dor. Um período obcecado pelo progresso, mas que mantinha um diálogo bem profundo com a morte. E este foi mais um vídeo da era vitoriana. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Um grande beijo e tchau, tchau.